Você sabia que existe um país na África que mudou a história do continente inteiro? Estamos falando de Gana. Talvez você tenha ouvido esse nome recentemente por causa da Copa do Mundo, mas a verdade é que a história desse país começou a mudar muito antes do futebol chamar a atenção do mundo. Gana foi o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência do domínio colonial. Um país que decidiu escrever a própria história e acabou inspirando muitos outros países africanos a fazerem o mesmo. Só que essa não é a única surpresa, porque existe uma pergunta que aparece quase imediatamente. Será que a imagem que muita gente criou sobre Gana mostra o país de verdade? Durante muito tempo, muita gente conheceu a África apenas pelas reportagens que destacavam guerras, fome ou pobreza. Mas um país nunca pode ser resumido a apenas uma parte da própria história. E Gana é um bom exemplo disso. O que você encontra aqui são pessoas trabalhando, empreendendo, criando arte, construindo a própria vida e uma rotina que dificilmente aparece quando esse país é retratado. Mas essa não é a única mudança. Gana também construiu uma identidade própria, e onde as pessoas parecem ter orgulho de mostrar quem são. Então a pergunta aparece naturalmente: como um país que enfrentou tantos desafios conseguiu mudar a própria história? E será que a imagem que muita gente tem de Gana realmente mostra a realidade? Quando a noite chega, essa identidade fica ainda mais forte. As ruas continuam cheias, os restaurantes ganham vida, os eventos começam. Então a pergunta fica ainda maior: o que realmente mudou em Gana? Hoje a gente vai mostrar Gana sem filtro. Então, antes de continuar, já deixa seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. A primeira impressão em Gana não é de um país preso ao passado. É exatamente o contrário. As ruas da capital estão cheias de movimento. Pessoas indo para o trabalho, mercados funcionando, pequenos negócios abertos, artistas expondo suas obras e uma cidade que transmite energia do começo ao fim do dia. Você percebe rapidamente que existe uma sociedade em constante atividade. As mulheres fazem parte dessa paisagem de forma muito natural, vestidas dos mais diferentes estilos, caminhando pelas ruas, trabalhando, estudando, administrando pequenos comércios e participando da rotina da cidade com uma liberdade que chama a atenção de quem chega pela primeira vez. Mas talvez o mais interessante não seja isso, é o orgulho. Você sente esse orgulho nas cores das roupas tradicionais, nas bandeiras espalhadas pela cidade, na música, na arte e principalmente na forma como muitos ganenses falam do próprio país. E existe um motivo para isso. Gana ocupa um lugar muito especial na história da África. Em 1957, tornou-se o primeiro país da África subsaariana a conquistar a independência do domínio colonial na era moderna. Na época, esse acontecimento teve um impacto muito maior do que as próprias fronteiras ganenses. Diversos movimentos de independência em outros países africanos passaram a enxergar que aquele caminho também era possível. De certa forma, Gana ajudou a abrir uma nova fase da história do continente. Mas talvez a parte mais interessante venha depois, porque conquistar a independência foi apenas o começo. O verdadeiro desafio era construir um país com identidade própria. E andando pelas ruas, você percebe que isso continua acontecendo. Os artistas vendem pinturas coloridas retratando a cultura local. Máscaras tradicionais dividem espaço com obras contemporâneas. Outro detalhe chama atenção rapidamente: a cidade está viva. Carros, motos, vendedores, estudantes, trabalhadores. Existe movimento o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo existe uma atmosfera de convivência que torna o ambiente menos impessoal do que em muitas grandes metrópoles. E talvez seja exatamente isso que mais surpreende. Durante muito tempo, muita gente conheceu Gana apenas através de notícias isoladas sobre o continente africano. Mas um país nunca pode ser resumido a uma única narrativa. Depois de caminhar pelas ruas de Accra por algum tempo, uma coisa fica muito clara: a realidade é bem mais complexa do que a imagem que muita gente conhece.
porque durante décadas, boa parte do mundo acostumou-se a enxergar países africanos apenas através de notícias sobre crises, conflitos ou dificuldades. Mas um país nunca pode ser resumido por apenas uma parte da própria história, e Gana mostra isso o tempo inteiro. O comércio funciona sem parar. Pequenas lojas dividem espaço com mercados tradicionais. Empreendedores trabalham nas calçadas. Artistas expõem pinturas, esculturas e máscaras feitas à mão. As ruas estão cheias de pessoas construindo a própria rotina. Existe movimento, existe criatividade, existe trabalho, e talvez seja exatamente isso que mais surpreenda. Você percebe uma população que parece acreditar no próprio país, não porque tudo seja perfeito, mas porque existe uma sensação constante de evolução. Novos prédios aparecem em diferentes regiões da capital, pequenos negócios continuam surgindo. A tecnologia faz parte da rotina de muitos jovens empreendedores. Ao mesmo tempo, outro detalhe curioso é que Gana se tornou uma referência cultural para pessoas da diáspora africana espalhadas pelo mundo. Nos últimos anos, muitos descendentes de africanos passaram a visitar o país em busca de suas origens, fortalecendo ainda mais o turismo cultural e a valorização da própria história. E quando o assunto é custo de vida, os números ajudam a entender melhor essa realidade. A moeda utilizada é o cedi ganense. O salário médio costuma variar entre 3.000 e 6.000 cedis por mês, dependendo da profissão. Os aluguéis apresentam bastante variação, mas um apartamento simples geralmente custa entre 1.000 e 500 e 4.000 cedis mensais nas principais áreas urbanas. Já uma refeição comum costuma ficar entre 30 e 80 cedis, variando conforme o restaurante. Mas talvez o mais importante não sejam os números, é perceber que eles fazem parte de um país que continua crescendo sem perder a própria identidade. Porque quando você anda pelas ruas de Gana, a sensação não é de um país parado no tempo, é de um país em construção, mudando aos poucos, criando oportunidades, sem abandonar aquilo que faz dele um lugar único. Mas quando a noite chega, a personalidade desse país aparece ainda mais. Quando o sol começa a se pôr em Accra, a cidade muda de ritmo, mas não muda de identidade. Os restaurantes começam a receber mais gente, os espaços culturais ficam movimentados e a música passa a ocupar naturalmente as ruas e os encontros entre amigos. Tudo parece acontecer de forma espontânea. Famílias saindo para jantar, grupos conversando nas áreas abertas, jovens participando de eventos culturais, artistas se apresentando para quem passa. A cidade continua viva. E talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. A cultura não parece um espetáculo montado para turistas, ela faz parte da rotina. Em muitos bairros, é comum encontrar pequenas galerias, feiras de artesanato e espaços onde pintores expõem seus trabalhos. Máscaras tradicionais, esculturas em madeira, tecidos coloridos e obras contemporâneas convivem no mesmo ambiente. É uma mistura constante entre tradição e modernidade. Outro detalhe curioso aparece rapidamente. As pessoas parecem muito presentes umas com as outras. Em vez de cada um olhando para uma tela, você vê mesas ocupadas por grupos conversando, famílias reunidas e amigos aproveitando o momento. Os celulares estão ali, como em qualquer lugar do mundo, mas eles não parecem dominar a convivência. O centro da atenção continua sendo as pessoas, e isso cria uma atmosfera muito diferente. A música acompanha praticamente toda essa experiência. Sons tradicionais se misturam com estilos modernos, artistas locais se apresentam em eventos culturais e a criatividade aparece em praticamente todos os cantos da cidade. Você percebe que a arte não está restrita aos museus, ela está nas ruas, nas pinturas, mas talvez o mais curioso desse país esteja justamente na forma como as pessoas vivem. Depois de algum tempo observando a rotina em Gana, uma característica começa a aparecer o tempo inteiro. As pessoas parecem valorizar muito mais os encontros do que a pressa.
Você vê amigos sentados por horas em restaurantes, famílias reunidas nas praças, vizinhos conversando na porta de casa e pequenos grupos aproveitando o fim da tarde sem demonstrar qualquer urgência para ir embora. É um ritmo diferente, não porque as pessoas trabalhem menos, mas porque a convivência continua ocupando um espaço importante na vida cotidiana, e talvez seja exatamente isso que mais chama a atenção. Em muitas cidades modernas, a impressão é de que todo mundo está sempre correndo. Em Gana, pelo menos visualmente, parece existir mais tempo para estar com outras pessoas. Depois de conhecer as ruas de Accra, observar a criatividade das pessoas e entender como a cultura faz parte da vida cotidiana, a pergunta do início volta naturalmente: o que realmente mudou em Gana? A resposta talvez seja mais simples do que parece. O país decidiu construir o próprio caminho. A independência conquistada em 1957 marcou um momento histórico para toda a África subsaariana. Mas ela não foi o ponto final. Foi apenas o começo, porque a partir dali, Gana passou a investir na construção de uma identidade própria. A recente visibilidade durante as Copas do Mundo fez muita gente conhecer o nome de Gana, mas a história que transformou esse país começou muito antes do futebol. E no final, fica a pergunta: Gana mudou a própria história ou o resto do mundo demorou para enxergar o país que ela se tornou?